Olá pessoal, nós iremos falar de um assunto do nono ano chamado equações de segundo grau. Que esse assunto ele persegue o alunado no ensino médio, curso superior. Nós vamos ensinar aqui como que resolve ela, né, de várias maneiras. Então vamos lá. As formas reduzidas. Tem a forma completa, que é quando os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. A forma incompleta, nesse caso, o c é igual a zero. A outra forma incompleta, onde o b é igual a zero. E a outra forma incompleta é onde o b e o c são iguais a zero. Vamos lá. Forma de resolução. Você já deve ter estudado a forma de resolução da equação por fatoração, por trinômio quadrado perfeito, completando quadrados, a nossa famosíssima fórmula de Bhaskara, a forma geométrica, que é o que eu vou falar hoje. Para essa forma geométrica, a gente vai ter que seguir algumas regrinhas. A primeira é que os coeficientes A, B e C, nós vamos tratar eles como uma figura geométrica. O A é um quadrado, um quadradão, vou chamar ele de quadradão, de 10 por 10. O B é uma tira de 10 por 1. Ou seja, dentro do A cabem 10 tiras do tamanho do B. E o C é um quadradinho de 1 por 1. Ou seja, dentro do B cabem 10 quadradinhos de C. E cabem 100 quadradinhos de C dentro do A. Então vamos lá, o A é um quadradão de 10 por 10, o B é uma tira de 10 por 1 e o C é um quadradinho. Essa é a primeira regra. A segunda regra diz que a gente deve formar um retângulo com as figuras que a gente tem. Então vamos lá, o primeiro exemplo é esse aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aí eu pergunto, quem é o A? O A é 1. Quem é o B? O B é menos 5. Quem é o C? O C é 6. Então vamos resolver. A gente tem um quadradão, que é o A, 5 tiras, que é o B, e 6 quadradinhos. Quando C é positivo, ou seja, maior que zero, a gente tem que se virar com as figuras que a gente tem. Ou seja, eu tenho que formar um retângulo com essas figuras aqui. O que é que eu faço? Peguei duas tiras que estão em pé e coloquei elas deitadas aqui. Certo? Peguei, formei o retângulo e coloquei os 6 quadradinhos aqui dentro. Qual é a solução? Tem quantas tiras em pé? 3. O que é que eu faço aqui? Uso o positivo do 3. 3 dividido por 1, 3. Tem quantas tiras deitadas? 2 negativas. Vou usar o oposto, ou seja, mais. Mais 2 dividido por 1. Esse 1 é o quadradão. Vamos para outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 4. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. Ou seja, a gente tem um quadrado grande, 5 tiras e 4 quadradinhos. O que é que eu fiz? Peguei essa tira aqui, que está em pé, e coloquei ela deitada. Peguei a tira em pé e coloquei deitada. E coloquei os quadradinhos, os 4, para formar um retângulo. Formou um retângulo. Então, como é que eu faço? O x1 vai ser quem? 4 dividido por 1. 1 mais 4. Por que mais 4? São as 4 tiras que estão em pé. E o x2 vai ser 1 dividido por 1, porque o 1 é a tira que está deitada. Terceiro exemplo, uma equação incompleta, onde o A é 1, o B é mais 2. O que é que eu faço aqui? Simplesmente tem um quadrado e duas tiras. Observe que ela já formou um retângulo. Se já forma um retângulo, meu filho, significa que já tem solução.
Tem quantas tiras em pé? 2. Então, vou usar o oposto do sinal. Se tem mais 2, é menos 2. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Tem quantas tiras deitada? Nenhuma. Então, a resposta, 0. Então, tem duas soluções, menos 2 e 0. Agora, nós vamos para o quarto exemplo. 3x² menos 8x. O A é 3, o B é menos 8 e o C é 0. Observe que tem 3 quadradões, porque antes eu só estava fazendo com o A igual a 1. E o A igual a 1 antes. Agora o A, 3. Tem quantas tiras negativas? 8. Observe que já formou o retângulo. Formando o retângulo já está resolvido. Só que tem 8 tiras negativas. Então vai ficar o quê? O mais 8, dividido por 3. Esse 3 é o quê? Os 3 quadrados positivos. 8 dividido por 3, 8 terços. E tem quantas tiras deitada? Nenhuma. Se não tem nenhuma, quer dizer que o resultado é 0. Então a solução 8 terços e 0. Agora, o C aqui é 8 e o B é 0. Observe o seguinte, que tem 2 quadradão e 8 quadradinhos positivos. Será que dá para formar uma figura com essas figurinhas aqui? Formar um retângulo com essas figurinhas? Não dá para formar. Então, se não dá para formar, o que é que vai acontecer? A gente diz que não existe solução para essa equação. É aquele famoso raiz de menos 4, que não vai existir. O sexto exemplo está aqui, ó. 2x², 4x menos 6. Observe o seguinte, o A é 2, o B é 4 e o C é menos 6. Observe também que se a gente fosse levar em consideração o menos 6, não ia dar para formar. Só que essa é a terceira regra. O que é que diz a terceira regra? Se o C for negativo, está aqui negativo, você pode pegar barras emprestadas ou pode pegar outras barras ou tiras, né? Outras tiras para completar sua figura. Então ele tem 4 barras positivas, está aqui as 4. Tem 2 quadradões, está aqui. E tem 6 quadradinhos. O que é que eu faço? Peguei outros 2 positivos aqui, ó. Outros 2 positivos e outros 2 negativos. Completei com os 6, formou o retângulo. Formando o retângulo, o que é que a gente vai fazer? Tem quantas tiras em pé? Em pé tem 6. Então fica menos 6 dividido por 2. Esse 2 vem da onde? Desses 2 quadradões. Dá menos 3. E deitado tem quanto? Tem 2. Menos 2. Vai ficar o quê? Mais 2 dividido por 2. Esse 2 vem dos 2 quadradões. 2 dividido por 2, 1. Solução, menos 3 e 1. O sétimo exemplo, o A é 2, o B é 0 e o C é menos 8. Ou seja, ele tem 2 quadradões e 8 quadradinhos negativos. Então, o que é que você faz? Você pode pegar barras emprestadas. O que é que eu fiz? Peguei 4 barras, ou tiras, né, positivas, posicionei ela do lado dos 2 quadrados, e peguei mais 4 negativas, porque vai estar deitado. Posicionei nesse canto. Botei os 8 quadradinhos, formou o retângulo. O que é que eu faço agora? Solução. Tem quantas tiras em pé? 4. E as 4 são positivas. Aí eu uso o negativo, menos 4 dividido por 2, que tem 2 quadradões. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Mesma coisa eu faço com as tiras que estão embaixo, que são negativas. Eu uso quais tiras? As positivas. Então, menos, aí, se é menos, boto mais. 4 dividido por 2, 2. Vamos para o oitavo exemplo. Vamos lá, o oitavo exemplo. O x² menos 2x menos 8. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 8. Dá quanto? Aí você tem o quê?
você tem um quadradão, que é o A, tem duas tiras negativas e tem 8 quadradinhos. Como é que eu faço isso? Se o C é negativo, uma é a resposta. Eu posso pegar outras barras. Então já tem duas barras negativas em pé, eu coloco mais duas, vou colocar de preto para diferenciar. Uma, duas. Aqui fica duas negativas e mais duas negativas. Negativas não, mais duas positivas. Porque essas estão em pé e essas estão deitadas. Por quê? Como eu peguei as barras, então eu tenho que me lembrar que a soma delas não deve interferir. Então, se eu peguei duas negativas, tenho que pegar duas positivas. Então, vai ficar aqui, ó, completando os quadradinhos, a figura vai ficar desse jeito aqui. Tem quantas tiras em pé? Tem 4. Positivas ou negativas? Negativas. Então, eu coloco aqui mais 4. Dividido por 1. Por que 1? Porque só tem um quadradão. 4 dividido por 1, 2. Agora tem quantas tiras deitadas? 2 positivas. Então, eu vou usar o negativo. Menos 2. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Aqui não é 2 não, aqui é mais 4. Mais 4 e menos 2. Certo? Vamos para a próxima. Nessa aqui eu coloquei essa observação para a pessoa ter a certeza. Para não confundir. X² menos x mais 7 igual a 0. 1 menos 1 e mais 7. Você vai ter o quê? Você vai ter um quadradão, que é o A, uma tira negativa, que é o B, e 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negativos. Positivos. Que o B aqui é positivo. Então, se o C for positivo, com o C positivo não pode se pegar tiras extras. Então, dá para formar um retângulo com isso? Não. Então, significa que não existe x pertencente aos números reais. Viu aí como é fácil encontrar a solução? Se o C for positivo, você vai ter que dar o seu pulo para formar o retângulo. Se não dá para formar, então não existe solução. Vamos para a última. O que é que diz a última? Quanto é o A? 6. Quanto é o B? Menos 5. Quanto é o C? 1. Então, quer dizer que você tem 6 quadradões. Todos 6 positivos. E 5 tiras. Eu já vou arrumar ela aqui previamente já para dar a resposta. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho 5 tiras negativas. Então, eu vou colocar 2 tiras em pé. Aqui, negativas. E 4 e 3 tiras deitadas. 2 em pé, 3 deitadas. E vai ter um quadradinho que eu vou colocar aqui, ó, para fechar o retângulo. Com essa figura aqui, a gente nota que consegue fechar. Tem 2 em pé e 3 deitadas. X1 vai ser o quê? Tem quantas em pé? 2. Qual é o sinal delas? Menos. Então eu vou usar mais. Tem quantos quadradões? 6. 2 dividido por 3. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 1. 6 dividido por 2, 3. X2. Tem quantas tiras deitadas? 3. Qual é o sinal delas? Negativo. Então eu vou usar o mais. Mais 3. Tem quantos quadradões? 6. Então, dividido por 6. Simplificando,
1/2. Então tá aí, pessoal, as equações, certo? Vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo, né? Vou baixar e deixar na descrição do vídeo. E até uma outra hora, deixa o seu like, deixa o seu joinha, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Muito obrigado. Espero que esse vídeo ajude você a ter uma ideia melhor do que como se resolve uma equação do segundo grau. Muito obrigado.